Amém. Quem veio escutar uma palavra de Deus, diz amém. Glória a Deus. Igreja, eu queria continuar a mensagem que eu trouxe fora semana passada. Quem estava aqui quando eu trouxe uma mensagem sobre obedecer é melhor, diz amém. Amém. Até falei que nós ia trazer uma série de mensagens sobre obediência, né? Igreja, se tem uma área que a gente precisa ser ministrado direto, é essa área de obediência, amém? E ainda mais nós que somos brasileiros, daí tem que ser porção dobrada sobre a nossa vida, né? Por quê, pastor? É uma dificuldade tremenda da gente recepcionar algumas coisas no mundo espiritual, se eu não tenho esse entendimento, igreja, claro, sobre obediência, amém? Irrestrita, inquestionável, total, amém? Com relação a Deus, a sua palavra e aquilo que tem a mover e fazer. Na realidade, a maioria das pessoas não são abençoadas, e vou falar muito hoje sobre bênção, amém? Quem gosta de bênção, diz amém. Amém? Você não veio buscar a bênção, amém? Nessa noite, né? Buscar a bênção do pacto antigo, né? Lembra do pacto antigo? Eu vim buscar uma bênção. Nós não viemos mais buscar a bênção, amém? Agora nós vamos se transformar nessa bênção. Quem quer se transformar nessa bênção, diz amém. Amém. E eu queria hoje começar, na última mensagem que eu trouxe, só para a gente lembrar, eu falei no texto de 1 Samuel 15, 22, abra comigo, nós vamos trabalhar em cima desse texto, né? Outros textos, mas a gente deu o pontapé inicial nesse texto, só para você poder entender o que a gente vai falar. Primeira mensagem que eu trouxe sobre obedecer é melhor, 1 Samuel 15, versículo 22 e 23, você vê ali, queridos, que está tudo, nós estamos falando, obediência, desobediência, sacrifício, submissão, rebelião, pecado de feitiçaria, obstinação, orgulho, iniquidade, idolatria, tudo a mesma coisa, uma salada, igreja. Se nós pudéssemos fazer uma salada mista, está todos os ingredientes dessa salada aí. 1 Samuel 15, 22, a Bíblia diz assim, ó, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em uma sincera obediência. Obedeça a palavra do Senhor. Eis que obedecer é melhor, repete comigo, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor que a gordura de carneiros. Por quê? Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, a obstinação é como iniquidade de idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, e também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Na primeira palavra, eu falei, primeiro ponto, que a obediência à palavra traz prazer a Deus. Repete, traz prazer a Deus. Trabalhei no Salmos 18, falei, igreja, todas as vezes que você agrada o coração de Deus, que você traz prazer ao coração de Deus, a Bíblia diz que Ele nos livra de todos os nossos inimigos, amém? Espirituais, carnais e assim por diante. Quando se gera esse prazer, através da obediência da palavra de Deus, a Bíblia diz que traz um livramento sobre a minha vida, amém, sobre a sua vida. Há uma recompensa, repete comigo, há uma recompensa, amém? E também falei na primeira mensagem, se você depois quiser comprar ela, ou ver no YouTube, né, amém? Está lá no YouTube, dá uma olhadinha nela. Que a verdadeira obediência, ela procede do coração. Repete, a verdadeira obediência procede do coração, amém? E é interessante, eu falei sobre Deus, Ele não tem prazer em sacrifício. Peguei o texto de Salmo 51, a Bíblia diz que, 51, 17, os sacrifícios, aquele que Deus recepciona, agradáveis a Deus, são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, arrependido, o Senhor Ele não despreza. Então quer dizer, a verdadeira obediência, ela procede do coração. E ponto 3, eu coloquei, como é que eu aprendo a obedecer? Peguei lá o texto de Hebreus, a Bíblia diz assim, Hebreus 5:8, Jesus, mesmo sendo filhinho do papai, aprendeu a obediência porque ele, repete comigo, sofreu. De novo, sofreu. Como é que eu aprendo a obedecer, pastor? Deus usa a ferramenta, a didática chamada sofrimento. É a maneira que Deus usa, igreja, amém? Não tem como. Ah, pastor, eu tenho isenção? Não tenho. Quando Ele percebe que o nosso coração endurece, quando Ele percebe que a gente não se move, igreja, debaixo do seu chamado, do seu propósito, Ele usa o sofrimento
para que a gente possa, amém, aprender a obedecer. A Bíblia diz que Jesus não tinha nenhum tipo de pecado, igreja. Mesmo assim, ele passou nesse patamar de sofrimento para que ele pudesse obedecer, amém? Falei também na primeira mensagem, pastor, e se o sofrimento for injusto? Trabalhei no livro de 1 Pedro 2, amém? E eu mostrei para você que, amém, nós vamos sofrer de maneira injusta. A Bíblia diz que para consciência para com Deus. Por quê, pastor? Porque, amém, a injustiça sobre a nossa vida, igreja, amém, é um sofrimento, muitas das vezes, que Deus vai usar sobre a minha vida e a sua vida, para mostrar que Ele é Deus. E que, amém, não é uma questão de ser justo, é uma questão de direção, de consciência, é uma questão de você fazer o que deve ser feito. Vou dar um exemplo para você poder entender, igreja. Hoje nós estávamos conversando com algumas pessoas. É mais ou menos assim. Eu vou falar para você, pode beber, amém, bebida alcoólica? O crente pode beber? Os espiritual vai dizer que não pode, claro. Pode ou não pode? Pode. Ai, meu Deus. Pode. Mas a Bíblia diz assim que eu não posso me embriagar. O pecado está na embriaguez, não está no beber, amém? Pode ou não pode? A Bíblia diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Agora, pode beber ou não pode? Me convém? Uau! Me convém? Por quê? Porque a Bíblia diz, amém, que eu não vivo mais para mim mesmo, Cristo vive em mim. A Bíblia diz assim, que eu não vivo mais, igreja, amém? Eu posso escandalizar a vida do meu irmão. E se você escandalizar o pequeno, o imaturo, ou a Bíblia diz o indouto, o incauto, amém? É melhor você colocar uma pedra no teu pescoço e se lançar, cara, e morrer. Então você não vive mais para você. Depois que você desce as águas, a questão não é de poder ou não poder, a questão é de consciência para com Deus, daquilo que você vai fazer ou não fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém? Então, eu queria muito que você pudesse prestar atenção naquilo que eu quero falar hoje, porque eu tenho certeza que Deus vai liberar uma bênção, cara, sobre a sua vida, eu tenho certeza disso. Vai cair um baú da felicidade sobre a tua cabeça essa noite, cheio de ouro, dinheiro, dólar, euro. Quem quer diz amém? Cara, que todo mundo quer, né, igreja? Coisa maravilhosa. Então vamos lá, primeiro ponto que eu quero falar mais um pouquinho sobre a campanha da obediência, né? Sim. Vamos lá. Repete comigo, a obediência atrai bênçãos sobre nós. Vai lá em Deuteronômio 28, rapidinho. Eu queria muito que você prestasse atenção nesse texto, não somente olhando para a bênção, mas olhando para aquilo que não está acontecendo sobre a sua vida. É uma questão de identificação. Olha para mim aqui um pouquinho, presta atenção. Se você olhar em alguma dessa identificação, e se alguma dessas bênçãos não está acontecendo sobre a sua vida, é porque alguma coisa Deus está te chamando a atenção essa noite. Alguma coisa Ele está dizendo, filho, filha, se alinha aí, coloque a tua vida no altar do Senhor, se arrependa, amém? Porque alguma coisa está desalinhada. Olha lá o que a Bíblia diz, porque igreja, a palavra do Senhor diz assim, versículo 1, 28. Se ouvires a voz do Senhor, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, repete comigo, se fielmente obedeceres a palavra do Senhor, tendo cuidado de guardar, obedecer os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor vai te exaltar sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos, elas virão atrás, sobre ti, elas vão alcançar, elas vão te acompanhar. Quando, pastor? Quando você ouvir a voz do Senhor. E Ele vai colocando essas bênçãos sobre a sua vida. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás em Curitiba, bendito serás no norte do Paraná, bendito serás vivendo no SIC, bendito serás vivendo no Batel, bendito serás morando na Caximba, bendito serás morando, sei lá, no outro bairro chique de Curitiba. Ele está dizendo assim, presta atenção, bendito o fruto do teu ventre, bendito o fruto da tua terra, benditos são os teus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, o teu cesto, a tua amassadeira, bendito você vai ser onde você entrar, bendito vai ser ao sair. O Senhor vai derrotar
todos os teus inimigos que se levantarem contra você, se por um caminho vierem contra ti, por 7 caminhos eles fugirão da tua presença. O Senhor vai mandar a bênção que esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que você colocar a mão, todo empreendimento da tua mão, Deus vai te abençoar. Você pode ser o que você quiser sobre a face da terra, se a bênção estiver sobre você. Amém? Se você, amém, pastor, eu vendo produto da Avon, você vai ser a melhor vendedora da Avon. Não gostou, né? Não tá bom. Da Mary Kay, pastor, eu vendo cachorro quente, o melhor cachorro quente, você vai vender demais de cachorro. Por quê? Porque a bênção de colocar nas tuas mãos está sobre as suas mãos. Não está sobre o cachorro quente, não está sobre o lugar, não está onde você vive. Você sabe qual que é? É o maior engodo de Satanás, igreja, para o Brasil, que quando bate esse tipo de crise agora, a negaiada quer tudo ir embora do Brasil. Sabe por quê? Porque eles não entendem que não é o lugar, é a pessoa. A bênção foi ordenada em cima de mim e em cima de você. Que você pode ir lá nos Estados Unidos, como nós vimos lá, e tem pessoa lá no sinaleiro pedindo dinheiro. Por quê? Porque a bênção não está sobre ele, a bênção não está sobre o lugar, a bênção está sobre minha vida, está sobre a sua vida. A bênção está em você obedecer e você não obedecer a palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém? O Senhor te confirmará como povo santo, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Todos os povos da terra verão e invocarão sobre ti o nome do Senhor, e o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre. Meu Deus, você vai ter um monte de filho. Quem quer? Uns não querem essa benção, uns já estão abençoados demais, eu sei disso também, amém? O Senhor te abrirá do seu bom tesouro o céu, para dar chuva à terra o seu tempo, e para abençoar toda a obra das suas mãos. 13. E o Senhor vai te colocar por cabeça, meu irmão, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Quando? Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje eu te ordeno, para guardar e cumprir, e não desviar das palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, andando após outros deuses, para os servires. Para você se tornar um candidato a todas essas bênçãos, igreja, você só tem que fazer uma coisa. Olha para o teu irmão e diga assim: obedecer, de maneira total, intencional, integral, inquestionável, a palavra de Deus. Agora, como a obediência atrai a bênção, a desobediência atrai a maldição, igreja. Versículo 15 diz assim, contudo, se você não ouvir a voz de Deus, não obedecer a palavra de Yahvé, não zelar em cumprir os mandamentos e estatutos, ele vai falando das maldições. Maldito serás tu na cidade, malditos você vai ser no campo, maldito o teu cesto e a tua amassadeira, maldito o fruto do teu ventre, fruto da terra, cria das tuas vacas, maldito serás ao entrares e maldito você vai ser ao sair. O que é maldição? É tudo aquilo que impede de cumprir o propósito de Deus sobre a sua vida. Amém? Eu queria muito que você pudesse olhar de uma maneira hoje para a sua vida, igreja. Será que a gente está em maldição? Será que a gente é realmente uma geração abençoada? Uma geração que a Bíblia diz, amém, que Ele ordenou a bênção onde nós colocamos as nossas mãos. Qualquer tipo de empreendimento, qualquer tipo de coisa, prospera, frutifica ou multiplica. Será que nós estamos em maldição? Que parece que a gente, igreja, amém, a coisa não está certa. Você ganha, você está que nem lá na Bíblia diz o profeta Ageu. A Bíblia diz que os caras ganhavam muito dinheiro, igreja, mas de repente eles colocavam todo aquele dinheiro como num saco furado. É como o pagamento chegasse, ele durasse 1, 2, 3 dias, acabou, foi embora. Porque não é o tanto que você recebe que define a tua prosperidade, mas é o tanto que você faz com quem você recebe que defina se você é próspero ou você não é próspero. Quem está me entendendo? Porque tem muita gente que ganha, cara, demais de dinheiro, ganha muito mais do que muitas outras pessoas, mas vive muito pior do que muitas pessoas que ganham menos. Por quê, pastor? Porque ela está debaixo de uma maldição, na realidade debaixo de uma desobediência, debaixo de uma ordenança de maldição.
e que ela não consegue entender que ela só vai quebrar esse princípio se ela se alinhar à obediência total e restrita, integral à palavra de Deus. Quem está entendendo diz amém. Por isso a igreja não tem, a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, Ele não é homem, amém, para que, Ele não é emocional. A gente não consegue comprar, a gente não consegue burlar, a gente não consegue modificar o pensamento de Deus. Ele deixou, amém, regras, leis espirituais, para que a gente pudesse obedecer. E Ele falou assim, essa bênção é condicional, ela é inquestionável, você não precisa pedir a bênção. Ele diz assim, a bênção vai te seguir, a bênção vai te acompanhar, para onde você for, aonde você estiver, você está sendo abençoado. Não é o lugar, não é o local, não são coisas, você é um homem abençoado. A pergunta que eu faço para você essa noite, que foi o Espírito Santo que falou para mim, eu pergunto para você, você se sente um homem abençoado, uma mulher abençoada, próspero, próspera, alguém que, amém, possa dizer, puxa, eu sou, o que colocar nas minhas mãos vai prosperar, o que depositar nas minhas mãos, as coisas vão acontecer, o que vier nas minhas mãos, vai ser administrado de maneira correta, direcionada, sincera, verdadeira. Deixa para mim, deixa que em minhas mãos, amém, em minha vida, Deus ordenou a bênção, ou Deus ordenou a maldição sobre a minha vida. Quem está entendendo a palavra Senhor diz amém. Igreja, por isso a obediência atrai bênção, a desobediência atrai maldição. Agora veja que interessante, a obediência nos transforma em uma bênção, é uma outra coisa. Repete comigo, a obediência nos transforma em uma bênção. De novo, a obediência nos transforma em uma bênção. Igreja, você já viu aquela pessoa que você olha para ela e fala, puxa, esse cara é abençoado, meu. Cara, dá vontade de sentar do lado dele, fica até, né, encostando nele e ver se pega. Deixa eu pegar um pouco desse trem aí, cara. Qualquer coisa que se faz, cara, o troço multiplica, o troço prospera, o troço vai. O que acontece na sua vida? O que tem na sua vida? Porque a obediência à palavra de Deus, Ele te transforma numa bênção. Pega comigo lá, Gênesis capítulo 12, quero mostrar para você, um homem que foi transformado em bênção através da obediência. Gênesis 12. Eu vou fazer uma pergunta para você assim, para você poder entender. Eu vou colocar um ponto depois para você poder entender. A bênção não é um lugar, a bênção não são coisas, a bênção é um homem, é uma pessoa. Se a bênção, eu me transformo nessa bênção, eu pergunto para você, aonde está a tua bênção? Aonde está a tua bênção? Quando que você vai recepcionar essa bênção? Vou te responder, quando você honra essas pessoas abençoadas. Veja que interessante, igreja. A gente aprendeu, e não sei de onde que surgiu essa coisa do Satanás. A gente consegue honrar coisas, a gente não consegue honrar Deus, e nem pessoas que Deus coloca no meio da nossa caminhada. Mas eu provo para você na Bíblia, que a bênção, a prosperidade, ela está relacionada a pessoas, e não a coisas. E muitas das vezes nós achamos que as coisas vão nos abençoar, que é o lugar que vai nos abençoar. Mas se a pessoa se transforma numa bênção, quer dizer, a bênção que você precisa está na mão de alguém. Olha a pessoa do lado, pergunta, fala para ela, será que a minha bênção não está na tua mão? Vira para o lado assim, será que a minha bênção não está na sua mão? Olha aqui comigo, Gênesis capítulo 12, para você poder entender. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, uma ordem, palavra profética, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e depois da obediência, e tu serás uma bênção. Abraão se transformou numa bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te... Uau! Quem se transformou na bênção?
Abraão, um homem, pela obediência, se transforma numa bênção, e ele disse o quê? Aqueles que te abençoarem, amém, recepcionarão o quê? A bênção. Então quer dizer o quê, pastor? Que talvez você ainda não recebeu a prosperidade, a bênção que Deus tinha sobre a sua vida, porque ainda você não honrou aqueles que deveriam ser honrados, Deus e as pessoas que estão com a bênção, que foi ordenado a bênção sobre a vida delas. Vou caminhar mais um pouquinho, veja que interessante. Deus estava liberando uma palavra sobre Abraão. Olha lá, eu estou fazendo de você uma bênção, Abraão. Como? Se você me obedecer. Eu estou mudando o teu destino, Abraão, profético. Quando? Se você me obedecer. Abraão, eu estou fazendo com que você se torne um abençoado e um abençoador. Quando? Como? Se você me obedecer. A obediência, igreja, transforma a pessoa numa bênção. Amém? Desde que você entre debaixo dessa dimensão de obediência. Por quê? Porque a obediência, ela nos transforma numa bênção. Olha a pessoa do lado, profetiza a vida dela, diga assim: a obediência nos transforma em uma bênção. Essa palavra eu quero que seja determinante para esses dias. Por quê, pastor? Porque, igreja, Deus falou para Abraão, e Ele está falando para mim e para você. Pega aí, eu vou te abençoar, eu vou liberar da minha prosperidade sobre você, eu vou liberar do meu favor sobre você, desde que você me obedeça de maneira integral. Então não adianta, a bênção está em coisas, pastor? Não. A bênção está em eu fazer a campanha da rosa ungida? Nunca. Da pomba do Espírito Santo? Também não. A bênção está onde? Bata aqui. Ou ela está, ou ela não está sobre você. Não é lugar, não é coisas, é você se transformando numa bênção sobre a face da terra. E o pior, é aonde você caminhar, as pessoas que te honrarem, amém, elas também vão ser abençoadas. Por quê? Porque Deus ordenou a bênção sobre a sua vida. Ô bênção. Amém? Então veja só, Deus está falando conosco da mesma maneira que está falando com Abraão. Ele está dizendo assim, ó, como eu pedi para Abraão, eu estou pedindo para essa geração: sai da zona de conforto, renuncie à sua própria vontade, sai da tua terra, rompa com a sua cultura, rompa com a sua naturalidade. Deus disse assim, ó, anda comigo, me obedeça, e a minha bênção vai te acompanhar, e a minha bênção vai te seguir. Amém? Quem está entendendo essa noite diz amém. Agora presta atenção. Através desses textos bíblicos, eu cheguei então à conclusão, qual? Amém? Que a bênção de Deus não está em coisas, a bênção de Deus não está em lugares, a bênção de Deus está sobre o homem, sobre eu, sobre você. Por isso que uns são, outros não são. Uns são abençoados, outros não são. Amém? Por quê, pastor? Porque bênção é consequência de obedecermos a palavra, e a obediência, ele nos transforma, igreja, numa bênção. Agora veja comigo Gênesis 11:31. E aqui você consegue perceber exatamente o que aconteceu com Abraão. 11:31, a Bíblia diz assim, ó, olha lá. Onze 31 de Gênesis. Eu falei Gênesis ou não? Falei, né? Nossa, ainda bem que eu falei. 11:31 de Gênesis. E tomou Terá a Abrão, né, o pai de Abrão, seu filho, e Eló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão. Presta atenção. E saiu com eles de Ur dos Caldeus. Repetigo, saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Olha só, Deus ele vem e ele fala com Abraão: Abraão, em Ur dos Caldeus, sai dessa terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. E ele manda ele para o lugar. Qual que era o lugar, pastor? Para Canaã. E olha que interessante, Deus ele aparece a Abraão em Ur dos Caldeus, mas só que muita gente acha, amém, que Ur dos Caldeus era uma terra infértil, era uma terra improdutiva, era uma terra árida, era uma terra seca, igreja. Mas não. Repete comigo de novo assim, ó, para você não perder. A bênção de Deus não está em coisas, nem em lugares. A bênção de Deus
está sobre o homem. Deus, ele não chama Abraão de uma terra infrutífera, amém, para uma terra frutífera. Deus chama Abraão de uma terra frutífera para o deserto de Canaã, para uma terra amaldiçoada, para uma terra árida, para uma terra seca. Ele tira, a igreja, eles do lugar que era uma terra onde ficava lá a Mesopotâmia, onde era uma terra entre rios, uma terra que era linda, verdejante, Ur dos Caldeus, amém? E ele tira daquele lugar onde plantava e colhia, onde semeava, amém? As coisas aconteciam, e tira ele de lá, e coloca ele para ir para uma terra amaldiçoada. Por que, pastor, que ele fez isso? Porque a bênção não está no lugar, a bênção não está numa coisa, a bênção está numa pessoa, sobre uma pessoa, sobre um homem, amém? Muitas pessoas acham que as bênçãos de Deus estão em lugares, e o pior, ensinam a honrar, mas os lugares, as coisas que o próprio Deus. Só que, pega aí, a bênção de Deus opera através da honra e do reconhecimento, igreja. Como assim, pastor? Amém? Olha lá comigo 2 Crônicas 20:20, para você poder entender melhor. Muitos conhecem esse texto, mas só para você se lembrar. Quem quer atrair a bênção de Deus sobre a sua vida? Então você precisa reconhecer Deus e aqueles que Ele envia, igreja, para você ser abençoado sobre essa terra. Olha lá, 20:20 de Crônicas, 2 Crônicas. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa, e ao saírem Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis. Se você crê em Deus, a Bíblia diz, se você honra a Deus, se você tem fé em Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que você tem guarnição, segurança, proteção. Isso é função de Deus na minha vida e na sua vida. Toda vez que você pede para Deus, amém? Você fala: Deus, me guarda. Isso é função de Deus. Isso está no caráter de Deus. Agora veja só, quem quer prosperidade diz amém? Crede nos seus profetas aí é mais difícil. Quem quer prosperar grandemente sobre a face da terra diz amém? A bênção está na mão de pessoas. Você obedece a palavra, se transforma numa bênção, a pessoa reconhece você que se transformou nessa bênção, ela recepciona essa bênção. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, terra para que eu gostarei, e tu vais se transformar numa bênção. E aqueles que te abençoarem, Abraão, serão abençoados, mas também aqueles que se levantarem e te amaldiçoarem, serão amaldiçoados sobre a face da terra. O que é maldição? É o não cumprimento do propósito de Deus sobre a face da terra. A bênção de Deus não está em lugares, não está em coisas, está determinado sobre pessoas e vidas, que muitas das vezes nós não honramos, nem a Deus, e nem a vida dessas pessoas, e por isso que nós não prosperamos sobre a face da terra, igreja. Quem está entendendo diz amém? Quando Deus ele chama Abraão em Ur, ela era uma terra rica, uma terra fecunda, amém? Só que era uma terra amaldiçoada por Noé. Agora presta atenção, igreja, queria que você pegasse para você poder entender. Por que Canaã era uma terra amaldiçoada? Amém? Vai lá comigo em Gênesis capítulo 9. Ela era amaldiçoada pela desobediência à autoridade. Ela foi amaldiçoada pela insubmissão à autoridade. Ela foi amaldiçoada pela falta de honra de um filho para com um pai. O que a Bíblia diz? Amém? Que se você honrar pai e mãe, você vai ter longevidade de dias. O que é longevidade? Não é somente você, amém, viver bastante tempo sobre a face da terra. São longos dias prósperos sobre a face da terra. Amém? A Bíblia diz que por um filho chamado Cão, ele vai, igreja, ele quebra um patamar de submissão, de autoridade, de paternidade com seu pai. Amém? O que acontece? Noé vem e amaldiçoa, amém, Canaã, que era o filho de Cão. E automaticamente Canaã, ele é lançado debaixo dessa maldição. Noé não retira essa maldição. Canaã, ele vai
e ele vai, e ele inicia, ele é o pioneiro da terra de Canaã, e ali é liberado algo sobre aquela terra, uma maldição, e automaticamente aquela terra está amaldiçoada. Olha lá comigo, Gênesis 9:20. E começou Noé a ser labrador da terra, e plantou uma vinha, bebeu do vinho, bebedou-se, descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fez-lo saber ambos seus irmãos do lado de fora. Então tomaram sem Jafé uma capa, cobriram a nudez do seu pai, com o rosto virado, de maneira que não visse a nudez do seu pai. Despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor fizera, e ele vai e declara, igreja: maldito seja Canaã, servo dos servos, seja os seus irmãos. Porque você fez isso, porque você desobedeceu um princípio de honra, porque você desobedeceu um princípio de autoridade, porque você se insurgiu com essa autoridade, amém? Ele determina uma maldição sobre Canaã, amém? E Canaã era amaldiçoada. Por que Canaã chama-se terra de Canaã? Porque Canaã foi habitar, e naquele tempo, igreja, a terra recebia o nome dos primeiros habitantes, e a maldição veio sobre a terra de Canaã. E o que eu queria dizer assim? Canaã, veja que interessante, ela era uma terra reconhecida, amém, pela terra da perversão. Quando você olhar Levíticos capítulo 18, quem já leu a Bíblia sabe o que eu estou falando. Capítulo 18, você vê assim, ó, Deus dá uma palavra, ele fala assim, ó, vocês vão entrar nessa terra de Canaã, mas não obedeçam os seus estatutos, não obedeçam, amém, a nada que esse povo falar, obedeçam aos meus estatutos. Por quê? E ali ele vai colocando, igreja, amém, todos os pecados que existiam em Canaã, a sua vida. E olha que interessante, você sabia, amém, Canaã era assim, era uma terra amaldiçoada, desde Noé era uma terra amaldiçoada, mas quando chega um homem chamado Abraão, quando ele pisa a planta dos seus pés sobre aquela terra, quando ele estica suas mãos para fazer qualquer coisa, ele libera a bênção sobre aquele lugar, porque a bênção não é no lugar, a bênção não são coisas, a bênção está sobre uma pessoa, a mesma bênção que estava em Josué. Josué, aonde você colocar a planta dos seus, tudo eu tenho ordenado, é teu, receba em nome de Jesus. Quem está me entendendo? Duas coisas que Deus quer conosco essa noite. Primeiro, você dá uma olhada para a sua casa, para a sua vida com relação à moralidade sexual. Segundo, você entender, meu irmão, que Deus, Ele tem liberado, prosperado algumas pessoas, pelo princípio de honra. Honra aqueles que Deus levantou nessa terra, que tem pago um preço, cara, para poder fazer o que deve ser feito da maneira correta, na direção, debaixo de uma justiça de Deus. Amém? Amém? Sabe por que eu estou falando isso, igreja? Porque eu sou abençoado por isso. Eu sei que Deus tem uma bênção sobre a minha vida. Amém? Na vida da minha esposa, então, meu Deus, se você passava por ela, dava um toquezinho nela toda vez que se passasse. Tem uma bênção na vida dela, é verdade, igreja. Ela é uma bênção para mim e tem uma bênção sobre a vida dela. Mas sabe por quê? Porque nós aprendemos a honrar pessoas, honrar profetas. Dificilmente você vai me ver em algum lugar, se eu for em algum lugar que eu sei que alguém está ministrando, você dificilmente vai ver eu sem ir levar uma oferta para a vida dessa pessoa. Sempre eu levo uma oferta, sempre eu honro essa pessoa. Eu caminho com pessoas, não vou dizer quem são as pessoas, mas todas as vezes eu olho para elas, eu identifico o que é que elas estão precisando, espiritualmente, e vou lá, cara, e eu faço algo sobre isso. Sabe por quê? Porque eu sei que a Deus ordena a bênção sobre a minha vida, através da honra dos seus profetas, e que muitas das vezes, nós honramos, às vezes, lugares, locais, coisas, mas nós honramos a Deus, e não honramos os profetas, para a liberação daquilo que a gente tanto precisa e necessita. E eu quero dizer uma coisa para você, honrar pessoas, não é você, amém, vou ver o que ela está precisando, não, isso não é questão de honra, igreja. Honra é uma obediência, é a maneira que você obedece, é a forma como você obedece. Vou dar um exemplo claro, 3 estágios de obediência: obediência, submissão e honra. Obediência, ela é um ato, não deveria ser, porque ela precisa ser uma atitude de coração, mas infelizmente, muita gente obedece simplesmente como um ato. Segundo patamar de obediência, submissão. Submissão é quando eu entendo a minha missão, e por causa da minha missão eu obedeço, mas ainda não é o que Deus espera. Terceiro, honra. Honra tem a ver em como eu obedeço.
a forma que eu obedeço. Aí já é um outro patamar que Deus tem falado nesse tempo. A Bíblia diz lá em Isaías, diz assim: esse meu povo, ele me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando de ato e de atitude. Ele diz assim, que tem uma geração que acha que honrar é o falar. Tem uma geração que acha que, amém, honrar o casamento é falar algumas coisas bonitas para a esposa. Mas temos uma geração que entende que honrar realmente, verdadeiramente, é pôr a sua mão no bolso e comprar um presente para a sua esposa no dia que ela não está fazendo aniversário. Só os que falaram amém. Honra, ele tem a ver em como o que você vai fazer. É o estágio maior da obediência. Por isso que nós estamos falando de honra. Porque eu creio que nós somos uma geração obediente até certo ponto. Mas a pergunta é: será que somos uma geração que honra a Deus? Será que somos uma geração que honramos os profetas de Deus? Será que somos uma geração que realmente obedecemos da maneira correta? E aí a gente percebe, igreja, que talvez a gente está longe daquilo que Deus está falando com a gente. Quem está entendendo a palavra, seu diz amém. Amém. Eu só quero deixar mais um ponto para nós orarmos ao Senhor. Gênesis 12, 9, 10, não precisa se abrir, a Bíblia diz assim, ó: havia fome naquela terra. Repete, fome naquela terra. E eu orava com Deus, falei assim: Deus, fome está ligado somente à comida? Deus, não, fome, amém, da palavra. Tem pessoas que não conseguem, igreja, amém, ter fome da palavra de Deus. E você, se você não tem fome, para você tanto faz, vir à igreja ou não vir à igreja. Se você não tem fome da palavra, tanto faz em você obedecer ou você não obedecer, porque você não tem fome. Quando você tem fome, você entende que você precisa, necessita, que Ele é tudo sobre a sua vida, e que se Ele escreveu, Ele gostaria que você cumprisse. Quem está entendendo diz amém. A Bíblia diz que a maior maldição que havia em Canaã era a fome, amém, que existia da palavra. Não tinha palavra para sustentar aquilo que eles precisavam, e eles também não estavam nem aí, igreja, com relação àquilo que eles também estavam vivendo. Por quê? Porque a imoralidade sexual, o sentimento de culpa é muito forte, e ele anula, muitas das vezes, a visão espiritual, o desejo espiritual pelas coisas do Espírito. Vou dar um exemplo claro para você, na área de pornografia, na área de masturbação, amém? Já que a gente só está em gente adulta aqui, né? Toda vez que você se masturba, toda vez que você vê uma pornografia, amém, o sentimento que você dá é de prazer depois quando você goza. Qual que é o segundo sentimento que você tem depois disso? Fala para mim. Culpa. Culpa. Se você não sente culpa é porque você já está abraçado com o capeta. Verdade. É verdade, igreja. E por que gera isso sobre a sua vida? Porque tem algo ainda do Espírito lutando lá dentro, para dizer: filho, filha, sai dessa. Eu vi um estudo essa semana, muito legal, quero trazer para a igreja. Eu quero entender bem certinho esse estudo, depois mostrar para a igreja, sobre pornografia. E foi mais legal, igreja, que foi no meio secular, não foi o meio da igreja. Isso foi mais gostoso de você poder conversar sobre isso. Fizeram um estudo na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil, e daí o que aconteceu? Nunca se atingiu tanto pornografia como se atingiu os jovens hoje nessa época. Nunca o jovem viu tanta pornografia. E o que acontece? Já existe uma liberalidade diabólica, mas existe dos pais, onde deixam os filhos ver pornografia na sua casa. E o que aconteceu? Os jovens estão aprendendo sexo pela pornografia. E o que acontece? Eles simplesmente imitam o sexo da pornografia para dentro dos seus relacionamentos, amém? Né, na sua jovialidade, na sua juventude. Só que eles foram entrevistar esses jovens, vários jovens, e eles chegaram à conclusão, os jovens chegaram à conclusão, amém? E eles falaram assim: olha, tem muitas coisas que nós fazemos que eu não gostaria de fazer, as moças dizendo. Tem outros, os homens dizendo: olha, tem coisas que a moça fez em mim, que eu não me senti bem. E eles chegaram a uma conclusão, o mundo chegou à conclusão, amém? Que eles
estão com um vazio dentro da alma deles, um vazio tão grande, e que esse sexo que eles estão fazendo nessa jovialidade agora, não supre esse vazio que está dentro da alma deles. Eu não sei se você recebe isso da mesma maneira que eu recebi. Eles chegaram à mesma conclusão que nós já chegamos há muito tempo atrás. Só que agora, igreja, eles estão vendo isso. O mundo está vendo isso. Que a satisfação e o prazer é dentro do casamento. Que Deus deixou uma bênção chamada sexo. E sexo, bênção, dentro do casamento. Só que eu quero dizer algo para você, igreja. Quando a gente cai nesse âmbito da imoralidade, nós trazemos a maldição da falta de riqueza, da prosperidade sobre a nossa casa, como Canaã foi afetada daquela maneira, amém? E trazemos N problemas nos nossos relacionamentos, para dentro do nosso casamento, para dentro dos nossos filhos, da casa dos nossos filhos. Eu conheço pessoas que estão vendo pornografia dentro da sua casa, de maneira liberal, onde pai, mãe assiste, filho e com filha, e que acha que ninguém tem nada a ver com isso. E é essa liberdade que está acontecendo nessas casas. Eu quero profetizar, Deus vai ordenar uma bênção sobre a tua casa em nome de Jesus. Mas eu queria dizer muito para você, você precisa se posicionar, filho, filha, varão que está aqui nessa área. Há uma necessidade, e se você precisa de ajuda, eu quero dizer para você, nós temos várias pessoas aqui para poder te ajudar nessa área. Não deixe que se transforme num vício. Pornografia você se transforma num vício. Se você olha na internet, você vê quantas pessoas estão viciadas em pornografia, pessoas que não conseguem sair. E quando ela não sai, Deus não consegue ordenar a bênção sobre a vida dessa pessoa, porque a bênção está sobre uma pessoa. Ela não está sobre lugar, ela não está sobre coisa, ela está sobre minha vida, ela está sobre a sua vida. E dificilmente você vai honrar a Deus e honrar pessoas para prosperar, se você não entender isso que eu estou falando. Dificilmente você vai entender em entregar o dízimo. Sabe por que muita gente não entrega o dízimo? Amém? Porque ainda não entendeu da ordem de Deus, da obediência restrita de Deus. E você não vai conseguir fazer de maneira liberal aquilo que Deus tem esperado de você. Você quer ter um casamento abençoado? Você quer ter uma família abençoada? Você quer ser próspero sobre a face da terra? Você precisa quebrar com a maldição de Canaã na sua casa, na sua terra. E o que vai acontecer, pastor? Sabe o que vai acontecer? Vou te dizer o que vai acontecer. Deus, ele vem ordenar a bênção na minha vida e na vida do William. A bênção está sobre a vida do William. O William vai trabalhar na segunda-feira, onde ele colocar a planta dos pés da empresa dele, todo mundo abençoado pela vida do William. Por quê, pastor? Porque ele obedeceu, porque ele entrega o dízimo, porque ele, amém, ele oferta na casa do Senhor, porque ele disse não à promiscuidade, à imoralidade. Igreja, e as pessoas são abençoadas através das nossas vidas. Então quando você fala assim, pastor, eu queria morar num lugar melhor, você não precisa sair da Vila Nossa Senhora da Luz, você não precisa sair do Barigui. Mas eu moro do lado do rio, pastor. Se Deus quiser, Ele faz uma represa, e só a tua casa não é atingida. Você não precisa. Você precisa ser próspero, meu irmão. Você precisa ser uma bênção. Deus vai ordenar a bênção sobre a sua vida e a sua casa. E olha que Ele ordenar: teus filhos serão bênção, tua esposa será uma bênção, teus vizinhos serão uma bênção. Teus vizinhos serão uma bênção. Viu? Você tem problema com seu vizinho, viu? Viu? Até a maldição da vizinhança é quebrada. Eles vão olhar para você, cara, eles vão falar: cara, eu vou abaixar o som, porque eu não sei porquê, mas eu senti que você está orando na sua casa. Imagine alguém chegar isso um dia lá, bater: vou baixar o som, porque eu senti assim, mundo espiritual aqui, que você está do joelho dobrado orando aqui nesse lugar. Quem quer ser essa bênção diz amém. Eu já falei encerro? Falei, né? Não? Então vou encerro. Então só repete comigo para você não esquecer. A bênção de Deus não está em coisas, nem em lugares. A bênção de Deus, agora profetiza, está sobre mim. Bênçãos
são consequências de obedecermos a palavra. E a obediência à palavra nos transforma em uma bênção. E eu encerro. A obediência é o que inicia um relacionamento pela fé. Se você está anotando, a obediência é o que inicia um relacionamento pela fé. Pega aí. Aonde a fé não alcança, a obediência alcança. E onde a obediência alcança, inicia-se um relacionamento pela fé. Quer dizer o que, pastor? Que se você nem começou a obedecer, você nem existe. Quer dizer o quê? Se você nem iniciou a obedecer, mas nunca vai se cumprir nada sobre a sua vida, meu irmão. Repete comigo: sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que o Espírito Santo colocou no meu coração, até escrevi. O Senhor falou assim para mim: filho, você não precisa concordar, nem entender, para caminhar comigo em fé. Você só precisa obedecer. Vou falar de novo. Você não precisa concordar, nem entender, para caminhar comigo, caminhar com Deus. Você só precisa. Mas é porque eu sou uma pessoa, pastor, que eu preciso entender nos mínimos detalhes. Tu vai morrer seco e arreganhado. E é muito provável que vá para o inferno. Porque, amém, se a obediência é o início de uma caminhada de fé, amém, e sem fé é impossível agradar a Deus, e a salvação vem pela fé, amém, não tem como você, cara, chegar onde você acha que você vai chegar, sem obediência. Você não precisa, igreja, entender, nem concordar. Pastor, eu não concordo em entregar o dízimo. Eu também não. Você acha que eu comecei a dizimar a igreja, falando assim: Senhor, que bom, né, amém, pega tudo, leva tudo da minha carteira, vai, nossa, meu coração está aberto. Você acha que eu fazia isso, igreja? Só que presta atenção, igreja. Agora eu queria dar um testemunho para você. Eu e a pastora, nós viemos de uma igreja onde quase ninguém prosperava. E eu tenho vergonha de falar isso, porque uma igreja de crente onde ninguém prospera, mas nós prosperava. Eu e a pastora. E eu falava: mas caramba, cara, o que acontece que a gente prospera nesse lugar aí? E todo mundo reclamava, murmurava, criticava. Porque não sei o quê, porque eles usam o dinheiro. Cara, uma bagaceirada, aquela murmuração do Satanás. Mas eu e a pastora lá. Sabe por quê? Porque Deus ordenava a bênção na minha vida e na vida dela lá naquele lugar. Porque a bênção não é um lugar, a bênção não é coisa, a bênção está na vida de uma pessoa. E sabe o que nós fazíamos, igreja? Nós fazíamos por tudo para aquela igreja. Nós ofertávamos, dava caixa de som, nós, amém, ajudava pessoas. Faltava gás, nós dava ali, nós movia, fazia de tudo. Sabe por quê? Porque nós éramos abençoados. Agora pergunta para mim e para a pastora: nós deixávamos de entregar o nosso dízimo? Nunca deixamos de entregar o nosso dízimo e a nossa oferta, porque nós não fazíamos para o homem, não fazíamos para aquele lugar, nós fazíamos, igreja, sabe para quem? Para Ele. Por isso eu quero dizer para você: você quer ser abençoado? Você precisa, cara, romper com todo esse olhar que você tem com relação ao homem, pastor, igreja. Cara, isso não vai te levar a nada. Você vai se transformar numa bênção quando você obedecer claramente a Deus. Ele vai ordenar essa bênção sobre a sua vida, tenho certeza disso. Amém? Igreja, desde que nós iniciamos nosso processo de caminhada cristã, e olha só, veja que interessante, eu tinha um escritório de cobrança, e eu achava que eu era próximo, e eu ganhava muito dinheiro, trabalhava com sindicatos, amém, ligados na época, amém, ao PT, nem sei porque eu estou falando isso, ganhava muito dinheiro, ganhava 2 vezes no ano. Já viu alguém trabalhar 2 vezes no ano? Era eu, junho e dezembro, era época de dissídio. Igreja faturava, ganhava, moto, nós tinha tudo, tinha dinheiro, tinha tudo uma benção, igreja. Viemos para a igreja do Senhor por causa do meu filho. Meu filho ficou doente, muito doente, bronquopneumonia, e eu dei uma palavra para Deus: Deus, se o Senhor curar o meu filho, eu vou te servir de maneira certa, correta. Deus cura meu filho em 1 semana, e eu venho para a igreja. Quando eu chego na igreja, sabe o que Deus fez comigo? Arrancou tudo que eu tinha, tudo, financeiramente falando. Passamos o pior momento da nossa vida, igreja. Passamos um tempão, cara. Vinha gente, Deus mandava corvo lá na minha casa para abençoar. Deus já mandou corvo na tua casa? Não. Chegou um abençoado da Assembleia de Deus, bateu assim do nada,
Falei o seguinte, eu não sei porquê, mas passei aqui na frente, Deus falou para mim que tinha que entregar 50, igreja, esse dinheiro na tua mão, que parece que você está precisando. Eu estou passando fome. Daí, claro, eu espiritual, não, e que isso, irmão, não precisa não, vamos dar aqui já que, né, Deus mandou mesmo, né, vamos, vá que, né. Sabe o que Deus fez com a gente? Arrancou tudo aquilo que não era dele, toda uma prosperidade falsa, mas nós em obediência, igreja, colocamos nossa vida no altar do Senhor, e Deus ordenou a bênção, a sua bênção sobre a nossa vida, nunca mais faltou nada sobre nossas vidas, amém? Eu ganhava às vezes a mesma coisa ou menos que outras pessoas, mas Deus sempre dava mais e prosperava mais sobre nossas vidas. Eu tinha um vendedor que trabalhava comigo, e ele falava para mim, como é que pode, cara? Eu ganho a mesma coisa que você, mas eu não tenho nenhuma casa própria. Eu falei, pois é, né, cara? É que Deus ordenou a bênção sobre a minha vida. Na verdade, Ele me transformou numa bênção. Eu sou uma bênção. Por isso eu quero dizer para você, meu irmão, você pode estar no melhor, não é a igreja que vai te transformar, não é nada, não são coisas, não é uma casa num outro lugar, não é um país que você vai trabalhar lá porque a moeda vale mais. Se a maldição estiver na tua vida, você vai lá amaldiçoar o outro país, não vá. Verdade. É muito provável que você vai sair daqui agora, os Estados Unidos está bem agora financeiramente, você vai lá, pisou o plano do teu pé, recessão. O Obama vai te deportar. Por quê, pastor? Porque a maldição está sobre a sua vida. Mas se ela está sobre a sua vida, é porque em alguma área você não tem obedecido a palavra de Deus de maneira íntegra, total, inquestionável, correta. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Aleluia. Se coloque de pé um pouquinho. Eu não estou dizendo para você não ir sair do país, amém? Se você tiver uma palavra profética, saia, amém? Eu lembro quando nós estávamos em Portugal, conheci uma pessoa, acho que era do Recife, se não me engano. Fazia 8 anos que estava em Portugal. E ele estava passando necessidade, igreja, lá. Em várias áreas. E na área de amizade, 8 anos, ele tinha 2 amigos. A esposa e um cachorro. Então, eu fiquei pensando, depois oramos com ele, eu fiquei pensando, puxa, o cara sai do Brasil, e o pior, ele era gesseiro, até lembrei dos gesseiros da igreja aqui. Daí, foi para Portugal, chegou em Portugal, e continuou debaixo de uma maldição. E não prosperou a igreja, mesmo ganhando em euro. Por quê, pastor? Porque alguma coisa na vida dele estava em desobediência. Tinha algo que não estava certo sobre a vida dele. E eu quero dizer para você, igreja, desobediência não é um demônio. Vou falar de novo. Não se expulsa a desobediência. Hoje eu vou mandar embora esse demônio da minha vida. Sai, desobediência. Não sai. Não sai. Lembra que na primeira mensagem eu falei lá em Deuteronômio? Deus diz assim, seguinte, eu vou propor algo para você que não é difícil para você. Não está longe, não é um negócio, não é um bicho de 7 cabeças que você precisa fazer, não. É uma questão de escolha. Escolhe a bênção, a maldição, a vida ou a morte. Escolhe ser obediente. Ou você escolhe ser desobediente. A Bíblia diz que Jesus teve que escolher obedecer, igreja. E ele sofreu por essa escolha. Então não é uma questão espiritual. Pare de espiritualizar isso. É uma questão de caráter mesmo. Infelizmente. Muitas das vezes a gente fala na área das drogas. Puxa, o problema, pastor, é que entra na corrente sanguínea. É o demônio das drogas, do vício. Eu entendo isso. Mas eu quero dizer algo para você, varoa que está aqui. Eu fui usuário de drogas muitos anos. Muitos anos. E não conhecia um cara que fumava maconha igual eu fumava. Os caras chegavam à igreja, todo mundo dançava comigo, porque eu fumava na minha casa, eu fumava sozinho, eu me drogava sozinho.
Eu não me drogava com pessoas, eu não me drogava para fazer parte de uma turma, eu me drogava porque eu era viciado. Mas um dia que minha mãe descobriu, e ela me chamou numa casa, lá em casa, nunca mais eu esqueço. E ela falou: filho, senta aqui, que eu quero perguntar algo para você. Você usa droga? Aquele dia, cara, partiu meu coração. Eu olhei para minha mãe, cara, falei: não, mãe. Eu estava muito louco, igreja. Eu não conseguia enxergar ela direito. Mas você já viu um muito louco recepcionar algo de Deus? Mas eu saí daquele momento, cara, eu falei assim: meu Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida, cara? A minha mãe pegou, pediu oração para algumas pessoas e falou assim: não, ela não me julgou, ela simplesmente falou: filho, você pode sair dessa. E ali, cara, eu fui falar assim: puxa, eu vou sair dessa. Eu determinei, eu falei assim: eu vou sair dessa. Igreja, naquele momento, a partir daquele momento eu comecei a lutar contra aquele problema que eu tinha com relação à droga, bebida. Eu não bebia, igreja, cerveja, com muita gente que parou de beber cerveja. Eu tomava 1 litro de uísque numa sentada. Eu gostava de bebida destilada. Eu tomava litros e litros de vodka sozinho. Mas sabe o que aconteceu? Eu falei assim: não, eu vou parar de ser assim. Eu determinei, eu escolhi ser uma bênção. Eu escolhi obedecer. Quando eu fui para a palavra de Deus, Deus me chamou, falou assim que tinha um plano na minha vida. Eu falei assim: cara, eu só vou obedecer o que está escrito aqui. E a obediência foi fazendo uma limpeza. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como água. Ela foi limpando a minha mente, a minha forma de pensar, o meu coração, a minha vida, até me transformar em algo. E hoje por isso que eu honro a Deus, porque eu tenho vergonha do meu passado. Eu quase ninguém sabe, muitas pessoas não conhecem o meu passado, e eu tenho vergonha dele. Só estou contando para você poder entender. Porque se você está aqui essa noite meio dizendo assim: ah, eu não consigo, você pode, você consegue. É uma questão de firmeza. Tenho pessoas aqui que também foram libertas da droga. Tenho vários testemunhos de pessoas que sabe o que elas fizeram? Elas decidiram obedecer a palavra de Deus. Elas decidiram. E se você decide, Deus vai transformar você, e a obediência transforma em você uma bênção. Profetizo sobre a sua vida, meu irmão. Amém? Está muito fácil para que Deus possa fazer algumas coisas na sua vida. Você só precisa obedecer de maneira integral a Ele. É isso que Ele espera essa noite, amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Eu queria fazer uma oração antes de nós tomarmos a ceia, rapidamente. Se você precisa recepcionar uma oração, se você acha que, bem assim, pastor, eu entendo tudo isso, o senhor está falando, blá, 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 mas eu sinto que tem algo que, amém, é um outro nível de maldição sobre a minha vida, amém? Mas nós vamos orar hoje por você, mas é assim, igreja, nós vamos ordenar bênçãos sobre a sua vida, através das nossas vidas, mas a partir de hoje você vai tomar uma postura diferente. A partir de hoje você vai começar a se posicionar naquilo que a palavra está falando esses dias, para que você possa se transformar nessa bênção, e de nós, através de nós, amém? Deus vai fazer algo sobre a sua vida, Ele vai arrancar você de onde você está, amém? E eu profetizo que esse ano ainda, você vai se livrar do vício. Esse ano não, hoje você vai se livrar do vício, vai se livrar das drogas, e Deus vai abençoar você financeiramente, familiarmente, conjugalmente, sexualmente, emocionalmente, porque você sabe que você precisa. Não tenha vergonha. Venha, a gente quer orar com você rapidinho. Queria só chamar o louvor aqui rapidinho. Eu quero que hoje os intercessores que tenham plena convicção e a certeza que são abençoados, vão pôr as mãos essa noite. Ei, recebe a bênção essa noite. Deus está ordenando a bênção sobre a sua casa essa noite. Recebe essa noite. Queria falar para os pastores: vai pôr nas mãos. Pastor Nildo, pastora Cida, vai pôr nas mãos. Vai colocando as mãos e declarando essa noite:
Está sendo quebrada essa noite toda a maldição. Nós estamos levando na cruz toda a maldição. Pai, nós queremos entregar essa noite a vida de cada um, Pai. Eles estão fazendo um pacto, é contigo essa noite. Um pacto de obedecer a Tua palavra. Um pacto de se alinhar, ser amado, Seu Deus. Aquilo que é a verdade, que, Pai, transforma numa grande bênção, ser amado, Pai. A bênção não está na igreja, não é no lugar. A bênção não está, Pai, ser amado, Seu Deus, em coisas. A bênção está no homem, Pai. A bênção está em nós. A bênção está naqueles que decidiram obedecer a palavra de Deus. A bênção está naqueles que disseram: não, eu não vou mais me drogar, eu não vou mais beber, eu não vou mais. A bênção está naqueles que estão escolhendo essa noite a obediência. A bênção está sobre nossas vidas. Deus está colocando algo sobre nossas mãos essa noite. Ei, diz, filho, escolhe. Ei, escolhe a bênção. Se você se humilhar essa noite, se você entender que Deus, amém, Ele usa o sofrimento para algumas coisas, para nos ensinar a obedecer. Ele vai ordenar a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Cante conosco essa noite. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Clame essa noite ao Senhor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Cante bem alto essa noite. Se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Declare: se eu me humilhar, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. mais vale um dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Somente as vozes. Se eu me humilhar diante do teu